Boas raízes. Todos nós aprendemos muitas coisas em nosso passado, tanto coisas boas quanto coisas ruins. Os frutos que produzimos hoje em nossa vida têm muito a ver com as nossas raízes, com aquilo que aprendemos, com aquilo que nos influenciou. Por isso, é importante fazermos uma avaliação de quais raízes nós estamos seguindo. Você sabia que, se por acaso uma oliveira estiver doente e houver uma outra oliveira do lado dela, as raízes podem se encontrar e a oliveira doente se sarar? Oliveira é o pé de azeitona. A natureza, irmãos, ela é maravilhosa e ela tem muito a nos ensinar. Hoje, em nossa devocional, eu quero falar de um homem que abandonou suas raízes boas e seguiu o seu coração, e acabou trazendo um mal muito grande para o seu povo Israel. Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Pastor Clodoaldo aqui, em mais uma devocional da Bíblia, capítulo por capítulo, às 6 horas da manhã, como você já sabe. Todos os dias nós estamos nessa corrente de oração e fé e também aprendendo uma porção da palavra do Senhor. Peço a você, como sempre peço, para compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. Vamos à devocional. O tema, então, como eu disse, boas raízes. O texto bíblico está em 2 Crônicas, capítulo 10, versículos 6 ao 8. Diz assim: O rei Roboão perguntou às autoridades que haviam servido ao seu pai Salomão durante a vida dele: Como vocês me aconselham a responder a este povo? Eles responderam: Se hoje fores bons para esse povo, se o agradares e lhe deres resposta favorável, eles serão sempre teus servos. Roboão, contudo, rejeitou o conselho que as autoridades de Israel lhe deram. Irmãos e irmãs, a partir do capítulo 10 do livro de Crônicas, aqui do livro de 2 Crônicas, até o capítulo 36, nós temos a história dos reis de Israel e de Judá sendo recontada pelo sacerdote Esdras. Ele repete os livros de 1º e 2º Reis que já meditamos em cada capítulo. Eu não quero repetir as histórias nas quais já refletimos e aprendemos bastante. Quero apenas destacar alguns pontos que podem nos chamar a atenção nestes blocos da história dos reis do povo do Senhor. Uma das coisas que atrapalhou o povo de Israel foi essa divisão. O povo se dividiu em dois. Na parte norte ficou o reino de Israel com sua capital em Samaria, e na parte do sul ficou o reino de Judá com a sua capital em Jerusalém. Tudo começou aqui, com esse rei chamado Roboão, que era filho do rei Salomão. Roboão, então, era neto do rei Davi, um rei que serviu a Deus de todo o seu coração e alcançou muita graça diante de Deus. Um rei que cultivou raízes de temor e de muito amor ao Senhor. Só que Roboão abandonou essas raízes boas. Quando seu pai morreu, o povo de Israel pediu a ele que abrandasse o jugo sobre os seus ombros, pois estavam cansados de tanto que trabalharam no reinado de Salomão. Quando Roboão foi pedir conselhos às autoridades de Israel, eles o aconselharam a ouvir o povo, porque assim o povo iria ser servo de bom grado. Mas Roboão não deu crédito à voz de suas raízes, foi procurar conselho com os mais jovens e provou um grande desastre de divisão no povo do Senhor. Irmãos, é isso que acontece quando nós abandonamos as boas raízes. Nossos frutos serão amargos e doentes. Por isso é importante valorizarmos os ensinamentos que já aprendemos. É importante buscarmos conselhos com as pessoas mais experientes. É importante estudarmos a história da nossa família, da nossa cidade e da nossa nação, para a gente não cometer os mesmos erros. Não podemos ficar correndo atrás apenas de novidades e de coisas novas. Ainda que coisas novas precisem acontecer, nós não podemos esquecer de nossas raízes, de tudo de bom que já nos foi ensinado. Não podemos querer o novo simplesmente pelo novo, e isso vira rebeldia e muita tolice. Ainda que as coisas novas tenham que acontecer,
elas precisam ser plantadas, ser regadas e observadas com paciência e com temor a Deus e valorização da vida, do caráter, da moral e dos bons costumes. Olhe para as suas raízes. Não despreze tudo de bom que você já aprendeu e viveu. Não seja rebelde, não seja influenciado por um mundo que só quer novidades e quer abandonar tudo de bom que nos trouxe até aqui. Um edifício pode ter a forma mais diferente e inovadora que for, mas ainda assim é preciso ter bases de concreto, do mesmo jeito que é feito há muitos e muitos anos. Senão, ele vai estar condenado a desabar. Você entende isso? Em Cristo, nós somos chamados a fazer grandes coisas, a fazer coisas novas, mas nunca esquecer daquilo que Ele nos ensinou e da raiz que Ele nos dá. Amém? Vamos orar e logo depois vamos colocar diante do Senhor a nossa corrente de oração e fé. Ore comigo, meu irmão, minha irmã. Nosso Deus e Pai, diante da presença do Senhor, aprendemos aqui na Sua palavra, Pai, a importância, meu Deus, de termos boas raízes e seguirmos essas raízes, meu Pai, para produzirmos frutos que glorifiquem o Seu nome e testemunhem da Sua grandeza. Paizinho querido, vimos aqui esse homem chamado Roboão, que não obedeceu às autoridades, nem seguiu a história de temor e de amor ao Senhor do seu avô Davi e também do seu pai Salomão. Acabou sendo orientado por jovens inexperientes e ele oprimiu o povo e o povo acabou se dividindo, largando a ele e atrapalhando toda, ó Deus, uma história de vida do povo do Senhor. Mas, ó Senhor, nós pedimos a Ti que nós estejamos atentos às boas raízes, a tudo que já aprendemos, a não abandonar aquilo que nos trouxe até aqui. Quantas pessoas nós podemos ver hoje, Pai, que abandonam a família, abandonam a igreja, abandonam os amigos, não querem saber de conselhos dos mais velhos, querem viver uma vida só com as novidades, querem viver no novo todos os dias, e não é assim, Pai. A experiência nos mostra que, ó Deus, nós temos que ter alicerces e firmarmos a nossa casa, a nossa vida na rocha que é o Senhor Jesus Cristo, porque se a casa for firmada na areia, a hora que vir o vento, a tempestade e a enchente, vai destruir a casa, com certeza. Assim, então, meu Deus, eu te peço em nome de Jesus Cristo que nós venhamos a seguir as boas raízes e venhamos a produzir muitos frutos para a honra, glória e louvor do teu nome. Paizinho querido, oramos em nome de Jesus, pedindo ao Senhor, Pai, pela nossa corrente de oração e fé, que temos orado todos os dias aqui às 6 horas da manhã. Apresentamos diante do Senhor as nossas causas, as nossas dificuldades, os nossos lamentos, aquilo que tem nos feito chorar, problemas grandes ou problemas pequenos, meu Pai, mas situações, ó Deus, que têm nos constrangido, que têm nos apavorado, que têm provocado medo. Ó Deus, quem sabe o meu irmão e a minha irmã têm estado assustados, meu Deus, com tantas dificuldades e problemas aos quais têm passado, são tempestades, são ventos, meu Deus, que não param, dificuldades, ó Deus, que a todo momento tentam destruir, Senhor, a vida, a família, o trabalho. Em nome de Jesus nós repreendemos isso, Pai. Pedimos ao Senhor perdão pelos nossos pecados, o que falamos, o que pensamos, o jeito que agimos. Ó Senhor, tenha misericórdia de nós e nos ajude, ó Deus, a ter uma vida reta e firmada nas raízes da Sua palavra e dos Teus ensinamentos. Em nome de Jesus Cristo, seja com essas pessoas, ó Pai, que estão, ó Deus, em aflição de alma, estão em angústia de coração, precisando de um conselho, precisando, ó Deus, de um milagre, precisando de uma força que só pode vir do Senhor, precisando de um consolo, de um conforto espiritual. Tira, Senhor, do coração dessa pessoa todo desespero, toda angústia e toda amargura, toda depressão, toda tristeza de alma, meu Pai, seja quebrada em nome de Jesus. Ó Deus, o que quer que essa pessoa tenha precisado, esclarece para ela. Ainda, Senhor, que a tua resposta seja não, ou seja um espere, por favor, mostre isso para o meu irmão e a minha irmã, para que ele se tranquilize, Pai, porque às vezes uma simples resposta, ainda que seja um não, Pai,
pode alentar o nosso coração e aumentar a nossa segurança no Senhor e fazer com que a gente olhe para outro lado, fazer com que a gente caminhe de uma forma diferente. Assim nós oramos, Pai, colocando em Tuas mãos os enfermos, as crianças, os jovens, os adultos, as famílias, o pai, a mãe, os filhos, os viúvos, ó Deus, aqueles que estão doentes, aqueles que estão acamados, aqueles que estão nos asilos, nos orfanatos, os que trabalham no hospital, também nos asilos e orfanatos, meu Pai. O trabalho é duro, o trabalho é árduo, pessoas que estão estendendo a mão, Pai, nas clínicas de recuperação de drogados, ajudando, meu Pai, essas pessoas a largarem os vícios. Ó Deus Pai, ajuda todos nós. Nós precisamos disso e oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, pedindo ao Senhor um bom dia na Tua paz, na Tua bênção e no Teu favor. É a nossa oração nesta manhã, em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus, que bom é a gente orar e a gente buscar as boas raízes na presença de Deus, não é? Todos os dias, 6 horas da manhã, estamos aí alimentando as nossas raízes, hein? Firmando as nossas raízes no Senhor. Não deixa de acompanhar a gente, não. Inscreva-se no canal, curta aí o vídeo para que mais pessoas possam ver e ouvir a palavra do Senhor. Um grande abraço para você, Deus te abençoe, tenha um bom dia, até amanhã, se Deus assim permitir, e eu desejo a você a paz do Senhor Jesus.